Olá a todos, o meu nome é Marta. Neste vídeo eu vou falar sobre vetores e equações no plano e no espaço. Antes de começar, não te esqueças, se gostares do vídeo, deixar um like e subscrever o canal, porque cada subscrição dá-me mais motivação para trazer novos vídeos aqui para o canal. Eu espero que este vídeo ajude qualquer pessoa que esteja a fazer a disciplina de Matemática A. Um vetor é um segmento de reta orientado. Isto significa que, enquanto que para um segmento de reta, o segmento de reta AB é igual ao segmento de reta BA, para um vetor, o vetor AB vai ser diferente do vetor BA, porque vão ter sentidos opostos. Então, um vetor é caracterizado pelo seu ponto de aplicação, pelo seu comprimento, pela sua direção e pelo seu sentido. O ponto de aplicação é o ponto a partir do qual começamos a desenhar o vetor. A direção é, no fundo, a inclinação do vetor. Depois temos o sentido, que no caso é o que diferencia o vetor AB do vetor BA. E finalmente temos o comprimento do vetor, que é também chamado da norma do vetor. Se nós tivermos dois vetores com a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, nós dizemos que temos o mesmo vetor, independentemente do seu ponto de aplicação. Podemos também chamar estes vetores segmentos de reta equipolentes. Supondo que eu desenho aqui outro vetor que até tem a mesma direção e o mesmo comprimento do vetor AB, mas tem sentido oposto, então eu já não posso dizer que é o mesmo vetor, porque ter o mesmo sentido é uma condição essencial para que tenhamos o mesmo vetor. No entanto, eu posso chamar estes vetores vetores simétricos, porque têm a mesma direção, o mesmo comprimento, mas sentidos opostos. Nós temos ainda outro tipo de vetores, a que nós chamamos vetores colineares, que são vetores que o que têm em comum é a direção. Podem ter em comum o sentido, o comprimento, o ponto de aplicação, como podem não ter. Estes dois vetores são colineares, porque têm a mesma direção. Neste caso, AB e AF são também simétricos, porque têm a mesma direção, mas também têm o mesmo comprimento e sentidos opostos. Porém, eu posso ter outro tipo de vetores que não são simétricos, nem são o mesmo vetor do que AB, mas também são colineares. Por exemplo, eu posso ter este vetor aqui, que no caso não tem o mesmo comprimento do que AB, não tem sequer o mesmo sentido, mas tem a mesma direção. E é estes vetores que eu chamo vetores colineares. Portanto, se eu tiver um ponto e um vetor, eu posso também somá-los. Por exemplo, eu posso ter aqui este vetor A e este vetor BC. Para somar um ponto e um vetor, no fundo o que eu faço é aplicar o vetor no ponto, ou seja, o ponto A torna-se o ponto de aplicação do vetor BC. No caso, se eu aplicar, eu porei aqui, vou criar um vetor com a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento do vetor BC, mas irei aplicá-lo aqui no ponto A. E no caso, qual é o resultado da soma de um ponto com um vetor? É um ponto, que neste caso aqui será o ponto D. Então, e se eu somar dois vetores? Bem, o resultado da soma de dois vetores é um outro vetor. Neste caso, eu tenho aqui o vetor AB e o vetor CD. Se eu disser que quero somar AB com CD, então o que eu faço é aplicar o vetor CD na extremidade do vetor AB. Então, que vetor é que eu obtenho? Eu vou obter este vetor aqui. O vetor que vai desde o ponto de aplicação do primeiro vetor até à extremidade do segundo. Portanto, o resultado da soma de dois vetores é um vetor. Então, e se eu quiser fazer uma diferença de vetores? Por exemplo, se eu quiser AB menos CD. Bem, então nesse caso, o que é que eu tenho? Eu tenho AB mais o simétrico CD. Porque se eu multiplicar CD por menos 1, eu obtenho o seu simétrico. Eu ficaria com AB mais DC. Que no caso aqui vem representado pelas letras EF, mas nós sabemos que é o vetor simétrico do vetor CD. Então eu posso simplesmente somar o vetor AB com este vetor DC. Então aplico aqui, tal como fiz anteriormente, e obtenho este vetor aqui, que é o resultado da diferença do vetor AB e o vetor CD. E como é que eu posso representar um vetor? Existem várias formas de representar um vetor, e uma delas é através das suas coordenadas. Por exemplo, se eu desenhar este vetor aqui, como é que eu posso representar este vetor através das suas coordenadas? No fundo, é como se eu aplicasse este vetor ao ponto de origem do referencial. Então, se eu aplicar este vetor aqui, portanto, eu irei criar um vetor com a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo comprimento. E que ponto é que eu vou obter? Eu vou obter o ponto 4, 2, que é aqui o ponto D. Então, eu sei que o vetor que eu vou chamar vetor V terá de coordenadas 4, 2, quando aplicado à origem. Portanto, outra forma para representar o vetor é através das suas componentes.
Se eu representar dois vetores em que ambos têm comprimento 1, um é paralelo ao eixo do x e um é paralelo ao eixo do y, então eu posso dizer que AB é a soma de 4E1, E1 é este vetor que é paralelo ao eixo do x e tem norma 1, mais duas vezes o vetor E2, que é este vetor de norma 1 que é paralelo ao eixo do y e que tem sentido de baixo para cima, este tem sentido da esquerda para a direita. Eu posso representar assim o vetor AB, normalmente penso também aqui uma seta por cima para indicar que é um vetor e não um centro segmento reto. Então eu digo que é 4 vetores E1 mais 2 vetores E2. Outra forma de obter as coordenadas de um vetor é através da diferença entre dois pontos. Como nós já vimos, se eu somar o ponto A com o vetor AB, no fundo o que eu vou obter neste caso será o ponto B, como podemos aqui ver. Ao aplicar o vetor AB no ponto A, o ponto de chegada é o ponto B. Então, se eu isolar o vetor deste lado, então nesse caso eu terei AB igual a B menos, porque o A passa para o outro lado, fica com sinal negativo, fica AB igual a B menos A. E é esta outra das fórmulas que me permite obter as coordenadas de um vetor. Como é que eu sei as coordenadas do vetor? Eu vou fazer a diferença entre as abscissas de B e de A, fica 5 menos 1, e do outro lado fica a diferença entre as ordenadas de B e de A, que fica 3 menos 1. Então, eu vou obter que as coordenadas do vetor AB serão 4, 2, que se nós conseguirmos ver, são exatamente as mesmas coordenadas que nós obtivemos quando aplicamos o vetor à origem. Portanto, independentemente das formas que nós usemos, nós chegaremos sempre às mesmas coordenadas. Também há várias formas de representar uma reta no referencial, mas antes de aprendermos como é que podemos representar uma reta através de diversos tipos de equações, vamos perceber como é que conseguimos entender se dois vetores são colineares, porque isto vai ser importante para percebermos a equação vetorial da reta mais à frente. Bem, nós temos aqui o vetor AB e podemos ter aqui o vetor CD. Portanto, à primeira vista, nós conseguimos ver que eles são colineares porque estamos a olhar para os vetores. Mas e supondo que nós não tínhamos o desenho dos vetores? Bem, se nós aplicarmos aqui o vetor AB à origem, que já vimos que é uma das formas de perceber as suas coordenadas, nós vemos que AB será o vetor com coordenadas 3, 2. Se nós aplicarmos aqui o vetor CD à origem, então nós conseguimos ver que as suas coordenadas são 6, 4. Como é que a partir daqui conseguimos ver se os vetores são colineares? No fundo, o que nós vamos ver é se, ao multiplicar as coordenadas de AB por um número, nós conseguimos obter as coordenadas de CD. E no caso, nós conseguimos ver que se multiplicarmos 3 por 2, fica 6. Se multiplicarmos 2 por 2, fica 4. Então o vetor CD é o dobro do vetor AB, porque tem a mesma direção, o mesmo sentido e o dobro do comprimento. Se eu quiser saber se dois vetores são colineares, o que eu faço é ver a razão entre as abscissas e a razão entre as ordenadas e vejo se está igual. Ou seja, neste caso, eu teria 3 a dividir por 6. E eu sei que 3 a dividir por 6 irá dar 1 meio. Se eu dividisse as ordenadas, eu teria 2 a dividir por 4. E 2 a dividir por 4 também dá 1 meio. Eu consigo saber que estes vetores são colineares porque ao dividir as abscissas e ao dividir as ordenadas, eu obtenho a mesma razão. E, portanto, como é que isto nos leva à equação vetorial de uma reta no plano? A equação vetorial da reta precisa de duas coisas. A primeira é um ponto que pertence à reta. E a segunda é um vetor que tenha a mesma direção do que a reta. E daí que é importante sabermos quais são os vetores colineares. Portanto, não importa exatamente as coordenadas do vetor. Neste caso, por exemplo, eu consigo ver que um vetor que tem a mesma direção que esta reta é aqui o vetor de coordenadas 3, 2. Mas eu poderia também ter o vetor de coordenadas 6, 4. E poderia ter infinitos vetores. Portanto, a questão não é o comprimento do vetor ou o seu sentido, mas sim a sua direção. Portanto, neste caso, como já vimos, temos aqui um vetor que tem a mesma direção do que a reta, que é o vetor 3, 2. E tenho aqui um ponto, que é o ponto 1, 2. Então, como é que eu faço a equação da reta? Eu vou dizer que a equação da reta é xy igual a 1, 2, que são as coordenadas de um ponto que pertence à reta, mais k vezes 3, 2. Portanto, a equação vetorial da reta é também a soma de um ponto com um vetor. Só que neste caso, eu não sei qual é que será o comprimento do vetor, e é por isso que eu ponho aqui este k. O k é qualquer número que eu multiplique por esse vetor. Portanto, o que eu quero dizer é que um ponto que pertence a esta reta é possível de obter somando um vetor com esta direção, independentemente do comprimento, ao ponto A. Ou seja, vamos supor que eu queria aqui, portanto, eu queria saber se o ponto menos 2, 0 fazia parte desta reta. O que é que eu fazia? Eu ia ver se, a partir do ponto A,
somando um vetor com esta direção, eu consegui obter este ponto. E na realidade consigo, a partir do ponto A, somando o vetor DC, eu consigo obter o ponto menos 2, 0. Portanto, o ponto menos 2, 0 pertence à reta R. Ou seja, se k fosse igual a menos 1, eu teria aqui, em vez de 3, 2, teria menos 3, menos 2. E então, eu teria o ponto A somado com o vetor DC e eu consigo obter este ponto. Portanto, a equação vetorial da reta é dizer que, somando um ponto da reta com um vetor com a mesma direção da reta, eu tenho que conseguir obter um ponto. Se eu conseguir obter, então ele faz parte da reta. Se eu não conseguir obter esse ponto, é porque ele é exterior à reta. Outra forma de representar uma reta é através da sua equação paramétrica. A equação paramétrica é basicamente, em vez de eu ter tudo junto na equação vetorial, eu separo cada uma das coordenadas. Ou seja, eu vou dizer que qualquer x irá ser igual a 1 mais 3k, porque eu multiplico aqui o k por 3, então fica 3k. E qualquer y irá ser igual a 2 mais 2k. E, portanto, novamente, se eu quiser obter um ponto desta reta, o que eu faço é atribuir um valor a k, que tem que ser igual para as duas coordenadas, e eu consigo obter o valor das coordenadas de qualquer ponto. E agora falta-nos obter a equação reduzida da reta. Nós podemos obter a equação reduzida da reta através das suas equações paramétricas, mas é muito mais fácil obtê-la ou através da equação vetorial ou através de, portanto, dois pontos. Neste caso, nós já temos uma equação vetorial da reta. Basta-nos saber que um vetor que tem a mesma direção da reta é o vetor 3, 2, que nós já aqui desenhamos. Então, para calcular o declive da reta, eu divido a ordenada do vetor pela abscissa. Portanto, se a ordenada é 2, a abscissa é 3, o declive é 2 terços. Portanto, nós temos que o declive da reta, neste caso, é 2 terços. Então, de acordo com a equação reduzida, nós sabemos que y igual a m, que é o declive, vezes x, que é a abscissa, mais b, que é a ordenada na origem. Neste caso, nós podemos já substituir. Sabemos que o declive é 2 terços, multiplicamos-lo por x e depois somamos a ordenada na origem. O que é a ordenada na origem? Bem, a ordenada na origem irá ser a ordenada do ponto da reta que tem a abscissa 0. Portanto, neste caso, o ponto que tem a abscissa 0, nós conseguiríamos dizer que tem aproximadamente uma ordenada de 1,4. Mas como nós não sabemos exatamente a ordenada, iremos ter que a calcular. Nós temos o ponto que faz parte da reta, que é o ponto A de coordenadas 1, 2. Então, nós conseguimos aqui substituir na expressão pelas coordenadas de A. Portanto, a ordenada de A é 2. Então, sabemos que a ordenada de A vai ser 2 terços vezes a abscissa de A, que nós sabemos que é 1, mais B. E, portanto, como apenas o B resta na expressão, nós iremos conseguir descobri-lo. Portanto, se passarmos o 2 terços para este lado, fica 2 menos 2 terços, que é 6 terços menos 2 terços, fica 4 terços. E assim sabemos que, portanto, este será o valor de B. Então, se eu quiser escrever aqui a equação reduzida, agora já completa, da reta, o que eu vou dizer é que y é igual a 2 terços de x mais 4 terços. Como é que eu poderia arranjar outra forma de descobrir o declive? Bem, eu precisava de dois pontos desta reta. Neste caso, eu só usei aqui o ponto A, mas eu posso, no fundo, ver também que tem outro ponto, que é o ponto menos 2, 0. A partir destes dois pontos, eu conseguiria ver o declive. Portanto, eu iria fazer a diferença das ordenadas sobre a diferença das abscissas. Portanto, eu também poderia fazer através o declive. Eu também poderia descobrir o declive através destes dois pontos. Portanto, se o declive é a diferença das ordenadas sobre a diferença das abscissas, bem, eu tenho que a ordenada de A é 2, a ordenada deste ponto aqui, vamos chamar o ponto B, é 0. Portanto, ficaria 2 em cima. A abscissa de A é 1, a abscissa deste ponto é menos 2. Ora, 1 menos menos 2 fica 1 mais 2, que dá 3. Se tínhamos visto que em cima ficava 2, em baixo ficava o 3. Portanto, obtemos novamente o declive de 2 terços. Isto para dizer que qualquer forma para encontrar o declive, desde que cheguemos ao resultado certo, é uma boa forma de lá chegar e obtemos sempre o mesmo resultado. Portanto, a partir do declive, faríamos exatamente a mesma coisa. Íamos substituir as coordenadas de A aqui na expressão e as coordenadas ou de A ou deste ponto aqui na expressão e iríamos obter novamente o valor da ordenada na origem. Para compreender algumas fórmulas de que vou falar um bocadinho mais à frente, precisamos perceber o conceito de produto escalar. O produto escalar de dois vetores é representado pelo nome dos dois vetores, separados por um ponto. E o que é o produto escalar? É a multiplicação das normas dos dois vetores, ou seja, do seu comprimento, vezes o cosseno do ângulo que eles formam.
Portanto, neste caso, nós como que aplicamos os vetores ao mesmo ponto e, portanto, multiplicamos o seu comprimento e vemos aqui que ângulo é que eles formam e multiplicamos o comprimento pelo cosseno desse ângulo e é assim que obtemos o produto escalar. O produto escalar é importante, principalmente se nós tivermos dois vetores que sejam perpendiculares, porque nesse caso nós temos que cosseno de 90 é zero. Portanto, como o zero é o elemento absorvente da multiplicação, nós iremos ficar com um produto escalar igual a zero. Isto vai ser importante para encontrar o declive de uma reta que seja perpendicular à outra. Nós temos aqui duas retas que são perpendiculares. Portanto, nós sabemos que o ângulo formado por elas é de 90 graus. Portanto, para descobrirmos o declive de uma reta, algo que nós podemos fazer é ver qual é que é a ordenada do ponto da abscissa 1. Porque se nós imaginássemos aqui o vetor AB, para nós vermos qual é que seria o declive da reta, nós iremos dividir a ordenada de B pela abscissa de B. Iremos ficar que o declive da reta é 2. Ou nós podemos simplesmente olhar e ver que como B tem abscissa 1, então a ordenada dele será o declive da reta. E podemos fazer o mesmo para C. Portanto, C tem abscissa 1 e aqui o declive é menos 1/2. Agora, qual é que é a relação entre os declives de retas perpendiculares? Bem, nós podemos dizer que um vetor que representa a reta R pode ser um vetor de abscissa 1 e a ordenada que equivale ao declive da reta R. E faremos o produto escalar desse vetor com um outro vetor, que será o vetor que indica a direção da reta S, e esse vetor terá a abscissa 1 e a sua ordenada será o declive de S, porque já vimos que a ordenada do ponto com a abscissa 1 indica o declive. E nós sabemos que o produto escalar destes dois vetores é zero, porque, como já vimos, cosseno de 90 é zero. Portanto, não interessa quais as normas dos vetores. Ok, então para desenvolvermos aqui o produto escalar, o que nós vamos fazer é multiplicar a abscissa pela abscissa e somá-la com a multiplicação das duas ordenadas. Portanto, nós iremos fazer, portanto, 1 vezes 1, e iremos somar isso com a multiplicação do declive de R pelo declive de S. E sabemos que isto tudo irá dar zero. Bem, nós sabemos que 1 vezes 1 é 1, portanto podemos passar o 1 para o outro lado. Fica MR vezes MS é igual a menos 1. E agora, como temos aqui o MS a multiplicar, podemos passar para o outro lado a dividir. Ficamos com MR é igual a menos 1 a dividir por MS. E nós sabemos que o declive de uma reta será o simétrico do inverso do declive da reta perpendicular a esta. Portanto, para dar um exemplo, neste caso, nós sabemos que o declive desta reta será 2. Vamos supor que eu não sabia qual é que era o declive desta reta. Portanto, nós iremos ficar que 2 igual a menos 1 sobre o declive de MS. Eu inverter damos os lados e fica 1 meio é igual a menos MS. Se eu passar o menos para o outro lado, fica menos 1 meio é igual ao declive de MS. E o produto escalar permite-nos também encontrar a equação de uma circunferência. Se eu assinalar aqui um ponto qualquer que faça parte da circunferência, eu sei que o ângulo formado pelos dois vetores, em que ambos saem desse ponto e cada um vai parar a uma extremidade oposta do diâmetro, será um ângulo de 90 graus. Portanto, aqui o ângulo formado pelos vetores DB e DA será de 90 graus. Bem, então o que é que eu posso fazer? Eu sei as coordenadas de B e as coordenadas de A. Portanto, eu consigo obter as coordenadas dos vetores. Eu vou chamar este ponto D o ponto XY, porque é um ponto qualquer que faz parte da circunferência. O vetor AD terá como coordenadas a diferença entre as coordenadas de D e as coordenadas de A. E, portanto, o que eu vou fazer é dizer que as coordenadas deste vetor serão x menos 2, sendo que x é a abscissa de um ponto qualquer da circunferência, e terá como ordenada y menos 3, visto que 3 é a ordenada de A. Ok, então isto aqui será as coordenadas do vetor AD. E agora preciso das coordenadas do vetor BD. Eu vou fazer exatamente o mesmo. Portanto, eu vou dizer que BD será igual à diferença entre D e B. E neste caso, eu vou ter que será igual a x menos, nós temos x menos menos 4, fica x mais 4. E do outro lado, eu vou ter y menos 1. Estas serão as coordenadas de BD. Portanto, o produto escalar de AD e de BD é 0. Neste caso, eu sei que o produto escalar de AD e BD é 0. Portanto, eu posso dizer que, x menos 2 vezes x menos 4, lembrando que estas são as abscissas dos vetores, e somando isto com as ordenadas dos vetores, que eram y menos 3, e multiplicando isto por y menos 1, eu sei que tudo isto é igual a 0. Ok, e agora no fundo eu vou simplificar. Eu agora vou saltar alguns passos para não estar aqui muito tempo. E agora é uma questão de simplificarmos isto para obtermos a expressão típica da esfera.
Portanto, a expressão típica da esfera é x menos a abscissa do centro ao quadrado, que no caso aqui portanto, será x mais 1. Isto somado com y menos a ordenada do centro, e tudo isto também ao quadrado. E no caso de depois simplificada, a expressão ficará assim. E nós conseguimos aqui ver que as coordenadas do centro são menos 1, 2. Mas aqui estaríamos a pressupor que nós não teríamos o conhecimento quer dessas coordenadas, quer do raio. E, portanto, precisávamos de uma outra forma de obter a equação da circunferência. E no caso seria assim. Nós faríamos o produto escalar dos vetores AD e BD, sabendo que o ponto D é um ponto qualquer da circunferência. Se gostaste deste vídeo, dá um like, subscreve o canal e partilha com algum amigo que também esteja a ter dificuldades na disciplina de Matemática A. Eu espero que o vídeo tenha sido útil para tornar a matéria mais fácil de perceber e que te ajude a ter sucesso em qualquer teste ou exame que realizes. Até à próxima!